Agora falaremos do grupo 4, que apresenta elementos químicos muito relevantes para a humanidade e a vida. O carbono é o centro da vida e da inteligência natural. Já o silício e o germânio são o centro da tecnologia eletrônica e da inteligência artificial. As propriedades excepcionais dos elementos se devem à camada de valência semi-preenchida e os elementos nesse grupo estabelecem a linha divisória entre os metais e os não metais. O carbono, o cabeça do grupo, forma uma gama tão grande de compostos que ele possui o seu próprio ramo da química, a química orgânica. Por estarem na divisão entre os metais e não metais, os elementos dessas famílias aumentam o seu caráter metálico de cima para baixo. Enquanto o carbono, o elemento que encabeça esse grupo apresenta propriedades de não metal, ele estabelece ligações covalentes com outros elementos não metálicos. Em alguns casos, o carbono forma compostos com metais e nesses casos, estabelece-se uma ligação iônica onde o carbono é o ânion. Os óxidos de carbono e de silício são ácidos, isso é, quando combinados com água resultam em um ácido e quando combinados com uma base, produzem um sal e água como produto da reação. O germânio é um metalóide típico, que se comporta como um elemento metálico ou não metálico dependendo de quem ele está ligado. O estanho e o chumbo já apresentam grandes características metálicas, embora pelo fato do estanho não estar muito longe do grupo dos metaloides, ele apresenta um certo caráter de metalóide. A prova disso é que o átomo de estanho possui características anfóteras. A grande variação na característica das propriedades dos elementos torna difícil realizar alguma generalização com relação à reatividade dos elementos dessa família outra além de possuírem 4 elétrons na camada de valência. A variação nas propriedades físicas dos elementos pode ser explicada de acordo com a massa atômica e o tipo de ligação química que ocorre entre os átomos em um retículo cristalino. Os átomos de carbono se ligam covalentemente entre si, formando ligações extremamente fortes. Como resultado, a temperatura de fusão do carbono na forma de grafite é uma das mais altas dentre todos os elementos da tabela periódica. Ela decresce na família em virtude do tipo de ligação que se estabelece entre os átomos e seus tamanhos. Pelo fato do silício e do germânio serem átomos muito mais volumosos que o carbono, eles não estabelecem ligações múltiplas efetivas entre si. No caso do estanho e do chumbo, a ligação entre os átomos tem um caráter predominantemente metálico. A densidade entre os elementos dessa família aumenta de cima para baixo, uma vez que os átomos têm seus núcleos muito densos à medida que se desce na família. A razão pela qual o carbono pode fazer uma grande gama de compostos e o silício nem tanto tem a ver com a efetividade das ligações que os átomos podem fazer. No caso do carbono, por ser um átomo menor e ter uma quantidade menor de cargas positivas no núcleo, 2 átomos conseguem se aproximar o suficiente para ocorrer a sobreposição lateral entre os seus orbitais px e py. Já o silício, que apresenta os orbitais 3p como orbitais de valência, possui um volume muito maior e uma maior quantidade de cargas positivas em seu núcleo. Nesse caso, a grande repulsão que ocorre entre os núcleos na aproximação para o estabelecimento de uma sobreposição lateral impede que se forme uma sobreposição efetiva. Por isso, na maioria dos casos, o silício forma apenas ligações simples. Descendo no grupo, a energia de separação entre os orbitais 5s e 5p e entre 6s e 6p que acomodam os 4 elétrons de valência dos átomos de estanho e chumbo, respectivamente, começa a ficar muito grande e os elétrons s começam a ficar cada vez menos disponíveis para a formação de ligações. De fato, o estado de oxidação mais comum para o chumbo é 2+. O carbono é um elemento versátil, devido à habilidade de fazer diferentes tipos de ligações sigma e π com outros átomos e consigo mesmo. O carbono na forma elementar é encontrado em diferentes formas cristalográficas, também chamadas de alótropos. Podemos entender as diferenças nas propriedades dos alótropos do carbono ao estudarmos as suas estruturas.
A grafite é formada por camadas planas de átomos de carbono, em hibridização sp2 formando uma range hexagonal. Conforme estudamos anteriormente na estrutura do benzeno, os elétrons 2p não hibridizados dos átomos de carbono são livres para interagir por toda a rede de elétrons 2p deslocalizados. Por causa dessa deslocalização dos seus elétrons, a grafite é um sólido preto, lustroso e um bom condutor elétrico. Por essa razão, a grafite também é utilizada como eletrodo nas células eletroquímicas e baterias. A sua estrutura espacial contempla a sobreposição de camadas alternadas de anéis aromáticos fundidos de carbono sp2 alternadas, formando uma estrutura do tipo AB-AB. Essa estrutura é mantida de forma empilhada através de forças de London. Por ser uma interação mais fraca, as camadas escorregam facilmente entre si, o que o torna muito útil como um lubrificante sólido para desenguiçar chaves e como pontas de lápis e lapiseiras. Pelo fato da folha de papel possuir uma dureza maior que as forças que mantêm as folhas de grafite unidas, a estrutura de empilhamento da grafite se desfaz pouco a pouco, à medida que é forçada contra uma superfície mais dura. Dentre todas as formas alotrópicas de um elemento, a que normalmente é encontrada em maior abundância é a forma alotrópica termodinamicamente mais estável. Todas as outras formas cristalinas são chamadas de metaestáveis. Isso significa que por alguma razão, durante o seu processo de formação as condições não eram favoráveis para a formação da grafite, e sim de uma outra fase. Logo, uma vez após a formação do material metaestável, ele tende a mudar a sua organização cristalina para a forma termodinamicamente mais estável. Entretanto, no caso dos alótropos do carbono, o processo de conversão de um certo alótropo em grafite leva milhões de anos, de forma que é seguro comprar uma pedra de diamante, pois ela se manterá dessa mesma forma por muito tempo depois que nós morrermos. Na estrutura do diamante, cada átomo de carbono tem hibridização sp3 e se liga em um arranjo tetraédrico a seus 4 vizinhos, sendo todas essas ligações do tipo sigma. Diferentemente da grafite, o diamante é um sólido rígido, de elevada dureza e é um isolante elétrico. Na natureza, ele é encontrado em quantidades mineráveis incrustados em um mineral mole chamado de kimberlita. Devido à sua raridade e elevado interesse industrial e comercial, a grafite pode ser convertida em diamante através de um processo que utiliza altas pressões e temperaturas. Para que essa conversão ocorra, uma quantidade de metais, como o cromo e ferro, são adicionados à grafite. Acredita-se que quando esses metais se fundem, eles ajudam na dissolução de pequenas quantidades de grafite, e que quando essa massa de carbono se solidifica, formam-se cristais de diamante que são menos solúveis no metal fundido que o grafite. Os químicos ficaram muito surpresos quando moléculas em formas de bolas de futebol foram identificados em 1985, quando descobriram novas formas alotrópicas de carbono que não formavam estruturas cristalinas iguais a grafite ou ao diamante. A molécula de C60 é chamada de fullereno em homenagem ao arquiteto americano Richard Buckminster Fuller, que produziu durante sua vida estruturas arquitetônicas na forma de domos geodésicos. 2 anos depois, conseguiram cristalizar os primeiros cristais de fulleritas. Essas moléculas abriram a perspectiva de um novo campo da química. O interior da molécula de C60 é grande o suficiente para abrigar um átomo de um outro elemento, gerando sistemas com propriedades muito distintas. Sistemas à base de fullerenos apresentaram excelentes atividades antitumorais e como supressores da disseminação do vírus da AIDS in vitro. Através de equipamentos que analisam a luz que chega até o nosso planeta, identificou-se a presença de grandes quantidades dessa molécula em estrelas do tipo gigantes vermelhas, de forma que o universo possa ter uma grande quantidade dela, até mesmo mais do que o grafite e o diamante. O C60 é formado por átomos de carbono com hibridização sp2, com anéis de 5 ou 6 membros, da mesma forma que os gomos de uma bola de futebol. Existem diversos tipos de fullerenos,
com quantidades variáveis de átomos de carbono que formam estruturas diferentes, até mesmo contendo 540 átomos de carbono. Uma forma diferente dos fullerenos são os nanotubos de carbono. Podemos entender essa estrutura como sendo uma única folha de grafeno enrolada de forma a se obter um tubo. Nesse caso, todos os anéis são compostos por 6 átomos de carbono e são aromáticos. Em virtude da presença da ligação π deslocalizada, os nanotubos de carbono têm sido empregados como condutores de corrente elétrica em escala nanométrica. O silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. Ocorre em grandes quantidades na forma de silicatos, compostos que contêm o íon tetraédrico silicato e como sílica, na areia. O silício puro é obtido a partir da quartzita, uma forma granular do quartzo pela redução com carbono de alta pureza em um forno de arco elétrico. Entretanto, esse silício ainda apresenta uma quantidade grande de impurezas que impede o seu uso em materiais eletrônicos. Nesses casos, os materiais ainda precisam de uma etapa de purificação, no qual o silício sólido reage com gás cloro para a formação de cloreto de silício, que possui um ponto de ebulição de menos de 60 graus e pode ser destilado e separado das impurezas que não entram em ebulição nessas temperaturas. Posteriormente, o cloreto de silício é exposto ao gás hidrogênio para ser reduzido a silício elementar. Mesmo após essa etapa de purificação, o silício ainda tem uma baixa quantidade de impurezas que inviabilizam o seu uso na eletrônica. O refinamento complementar é conseguido através da técnica chamada de refinamento Czochralski, no qual o silício fundido é exposto a um pequeno cristal de silício ultrapuro, que induz a cristalização da fase líquida, enquanto ele é puxado e rotacionado para fora do meio fundido. O silício obtido por esse método possui menos de um átomo de impureza por cada 1 bilhão de átomos de silício. O germânio era um elemento desconhecido até 1886. E sua existência foi predita por Mendeleev antes de ser descoberto. Ele está presente em quantidades muito pequenas em minerais de zinco, principalmente a esfarelita. Durante o processo de destilação do zinco, que é a conversão do sulfeto em óxido, ele se acumula nas chaminés de exaustão de gases por formar um particulado muito fino. Ele então é recuperado dos filtros das chaminés e depois sofre um processo de purificação parecido com o do silício, através da transformação do óxido em cloreto, destilação do cloreto de germânio e redução com gás hidrogênio para a produção do germânio elementar e HCl. O germânio, assim como o silício, apresenta características de band gap de semicondutores, estando na vanguarda das aplicações eletrônicas da atualidade. O estanho e o chumbo são obtidos facilmente a partir de seus minerais e devido à sua facilidade de produção e abundância, já eram usados desde a antiguidade. O estanho ocorre principalmente na forma do mineral chamado cassiterita. Esse mineral é encontrado principalmente no estado do Amazonas, em grande quantidade na região de Presidente Figueiredo, e também no estado de Rondônia. O solo da região amazônica é propício para se encontrar esse mineral em grandes quantidades. Por isso há uma grande quantidade de pequenos grupos de prospectores que vão até os locais mais isolados da floresta em busca de sítios mineralógicos que possam abrigar em grande quantidade esse mineral. O chumbo é obtido através do seu principal mineral, chamado de galena, um sulfeto de chumbo. Inicialmente o sulfeto é convertido em óxido, em um processo conhecido como ustulação, no qual o sulfeto é aquecido em atmosfera rica em oxigênio. Posteriormente, os óxidos, tanto de estanho quanto de chumbo, são reduzidos na presença de carbono na forma de coque, que é um derivado do carvão mineral. O estanho é um metal caro e não apresenta boas propriedades mecânicas, uma vez que não é um metal resistente à tração. Entretanto, ele é muito resistente à corrosão. Ele é utilizado principalmente na deposição, um processo onde se recobre outros metais com uma fina camada de estanho, e na formação de ligas resistentes à corrosão. Como o bronze, que é uma liga metálica de cobre e estanho,
O chumbo é material maleável e inerte à corrosão, além de apresentar uma densidade muito elevada. A inércia do chumbo se deve à camada de passivação de óxido de chumbo em sua superfície, que, assim como o óxido de alumínio, impede que ele entre em contato com o resto dos outros átomos reduzidos. Devido à sua alta densidade, ele também é utilizado como um bloqueador de radiação, além de ser utilizado como eletrodos de baterias automotivas. O carbono pode se ligar de modos distintos aos átomos de oxigênio para produzir espécies diferentes. A primeira espécie, comumente chamada de gás carbônico ou dióxido de carbono, é formado durante a queima da matéria orgânica na presença de um excesso de gás oxigênio, conforme a primeira reação do slide, ou durante o processo de respiração, apresentada na segunda reação. De acordo com a primeira reação do slide, essa espécie tem estado nas manchetes em virtude da sua colaboração para o efeito estufa, sendo que essa molécula captura a radiação solar na frequência do infravermelho que reflete da superfície terrestre, criando um efeito ioiô com essa radiação que acaba por permanecer por mais tempo do que o necessário, causando uma elevação da temperatura atmosférica. Embora não seja interessante para a maior parte do planeta, por causar uma elevação dos oceanos pelo derretimento das calotas polares, aumentar os extremos de variação climática e possivelmente extinguir formas de vida mais sensíveis à temperatura, a elevação na quantidade de gás carbônico é benéfica para as plantas, que utilizam o CO2 atmosférico como fonte de carbono para produzir a sua reserva energética na forma de unidades de glicose, também de acordo com a segunda reação do slide, mas no sentido inverso. O dióxido de carbono é o anidrido do ácido carbônico, a forma sem uma unidade de H2O em sua estrutura, sendo que esse ácido é formado pela dissolução do gás carbônico em água. Entretanto, nem todas as moléculas dissolvidas de dióxido de carbono reagem para formar o ácido e, na verdade, uma solução de dióxido de carbono em água contém um sistema em equilíbrio que contém as espécies de óxido de carbono, ácido carbônico e ânion bicarbonato, e uma quantidade muito pequena de ânion carbonato. As bebidas carbonatadas são feitas utilizando-se pressões parciais elevadas de dióxido de carbono em água, formando um sistema pressurizado que ajuda na dissolução desse gás na bebida. Quando a pressão parcial de dióxido de carbono é reduzida pela remoção da tampa, o equilíbrio se desloca de ácido carbônico para dióxido de carbono e o líquido entra em efervescência, de acordo com a terceira reação. O monóxido de carbono é produzido pela queima de uma fonte de carbono em atmosfera contendo pouco ar, como ocorre em motores de automóveis mal regulados, sendo que o monóxido de carbono é incolor. Aquela fumaça preta que sai dos escapamentos de automóveis é fuligem, um particulado muito fino feito por átomos de carbono em uma disposição espacial similar a folhas de grafeno, mas contendo heteroátomos. Ele é produzido também através da reação de hidrocarbonetos leves com água na presença de um catalisador de níquel, dando origem ao processo de reforma catalítica do metano, conforme já vimos anteriormente quando falamos do hidrogênio e seus compostos. Pelo fato de poder ser oxidado, o monóxido de carbono é utilizado como agente redutor para a produção de metais reduzidos, principalmente o ferro, em altos fornos industriais. Nesse caso, controlando-se a quantidade de oxigênio que entrará em contato com a fonte de carbono, consegue-se gerar no local o CO, que ao entrar em contato com os óxidos de ferro promovem a sua redução conforme mostrado na quarta reação. O monóxido de carbono é um ácido de Lewis porque seu orbital π antiligante vazio pode aceitar a densidade eletrônica de metais que possuem elétrons nos orbitais d. A simetria desses orbitais favorece a formação de uma espécie complexa muito estável, que se liga tão fortemente ao ferro presente nas hemoglobinas que não permite realizar mais a captura de moléculas de U2, causando a falência por asfixia. O monóxido de carbono é um ligante muito utilizado na química de organometálicos, em especial para a formação de espécies de níquel, como o tetracarbonil níquel zero.
Através da produção desse intermediário, é possível purificar o níquel pela formação de um gás volátil que pode ser separado das impurezas e posteriormente transformado novamente em níquel metálico de acordo com a última reação do slide. A sílica, SiO2, forma uma rede sólida bastante dura e insolúvel em água. Ela ocorre naturalmente como quartzo e areia, que são pequenos fragmentos de quartzo que podem conter impurezas de ferro que alteram a sua coloração de transparente para marrom. Nesses sistemas, a sílica se apresenta na forma de um composto cristalino, de alta organização espacial, nos quais há a presença de unidades de tetraedros de SiO4. O vidro apresenta a mesma composição do quartzo, uma vez que a areia é utilizada como fonte de matéria-prima para a produção desse material. Durante o processo de produção, a areia é aquecida até que se forme um material fundido e que pode ser moldado em diferentes formas. Entretanto, durante o processo de solidificação, a estrutura sólida não tem tempo suficiente para se organizar espacialmente, gerando uma estrutura amorfa que não possui alto grau de organização em grande extensão. O silício pode formar ácidos de composições diferentes, como o ácido metacilícico e o ácido ortossilícico. Ambos são ácidos muito fracos e se mantêm majoritariamente na forma protonada em solução. Entretanto, quando uma solução de ortossilicato de sódio é acidificada, não se forma o ácido ortossilícico, e sim um precipitado gelatinoso de SiO2, conhecido como sílica gel, conforme a reação mostrada no slide. Esse material produzido é lavado, secado e transformado em grãos durante o processo de solidificação. O material resultante, chamado de sílica gel, tem uma área superficial muito grande e, devido à sua hidrofilicidade, é capaz de capturar grandes quantidades de água com relação ao seu peso. Devido à grande área superficial, ele é utilizado como suporte para espécies catalíticas, para poderem ser separadas do meio de reação e serem utilizadas novamente, e em colunas de cromatografia para a separação de compostos em uma mistura homogênea. O carbono é o único elemento da família 4A que é capaz de formar um ânion. Dependendo a quem o carbono se liga, podem se formar compostos conhecidos como carbetos com características diferentes. A primeira classe de carbetos é conhecida como carbetos salinos, onde o carbono é combinado a átomos muito eletropositivos, posicionados à esquerda da tabela periódica. Os carbetos covalentes são formados pela combinação principalmente de carbono com outros elementos da família 4A que são menos eletronegativos que ele. Nesse caso, forma-se uma extensa rede covalente que apresenta uma estrutura semelhante à do diamante. Em condições específicas, uma fonte de carbono pode reagir com a sílica para formar o carbeto de silício, conhecido comercialmente como carborundrum e que apresenta dureza muito elevada, sendo empregado em aplicações abrasivas, como lixas e rebolos de esmeris. Ele é produzido de acordo com a primeira reação do slide. Todos os elementos do grupo 4 formam tetracloretos líquidos moleculares. O menos estável da série de tetracloretos é o de chumbo, PbCl4, que se decompõe em PbCl2 em temperaturas acima de 50 graus. Esses compostos são preparados a partir de precursores ligados aos átomos de hidrogênio, podendo serem covalentes ou iônicos, dependendo de sua posição na família. O tetracloreto de carbono foi muito utilizado como solvente industrial e como precursor de clorofluorocarbonetos. Entretanto, agora que seu caráter altamente carcinogênico é conhecido, seu uso tem estado em declínio nas últimas décadas. Ele é produzido a partir da segunda reação. Outro composto importante dessa família são os cianetos. O íon cianeto, Cn-, é a base conjugada do cianeto de hidrogênio, HCN. Esse ácido é produzido pela reação entre o metano e a amônia em atmosfera oxidante, empregando altas temperaturas e um catalisador de platina. De acordo com a terceira reação, os cianetos são bases de Lewis fortes, isto é, doam pares de elétrons e, assim como o CO, formam espécies complexas com metais do bloco D.
Eles também são conhecidos pelo seu uso como venenos. Esse ânion se liga a uma proteína chamada de citocromo que está associada a membranas celulares e fazem o transporte de elétrons pela célula. Sem a possibilidade de obter elétrons para realizar as reações celulares, o indivíduo envenenado morre se não for administrado um antídoto adequado, como o tiosulfato de sódio ou o nitrito de sódio. O carvão industrial talvez seja uma das principais fontes de carbono utilizadas em grandes quantidades por todo o globo terrestre. Independente do setor de uma dada indústria, existem processos químicos ou processos físicos que necessitam de energia para ocorrerem. Normalmente, traduz-se um aumento de energia em um sistema como sendo o aumento de temperatura do processo. Existem diversos exemplos no qual a utilização da elevação de temperatura é necessária. Por exemplo, no processo de separação de diversos componentes do petróleo, extraem-se as frações através do processo de destilação fracionada, onde apenas um ou uma fração dos componentes do petróleo naquela temperatura entra em ebulição e consegue se separar do meio líquido. Em muitos casos, principalmente em reações em fase gasosa, um aumento na temperatura fornece a energia cinética necessária para se romper a barreira energética para a formação dos produtos. Além disso, o aquecimento de sistemas pressurizados de água é empregado para a geração de vapores d'água que movimentam as turbinas geradoras de eletricidade. Esse processo de elevação de temperatura pode ocorrer através da passagem de corrente elétrica por um material isolante, que é capaz de dissipar grande parte dessa energia na forma de calor. A energia elétrica pode ser obtida de diversas formas, dependendo da matriz energética disponível no país. No Brasil, a matriz energética que possui certa dominância é a energia hidrelétrica devido à abundância de rios que cortam o nosso país. Entretanto, outras formas de geração de energia elétrica são possíveis, como a energia nuclear e energias renováveis, como a eólica e a solar. Outra forma de geração de calor é através de um processo de combustão, no qual se emprega uma fonte carbonácea aquecida em uma atmosfera oxidante em grande quantidade. O processo de combustão se mantém graças à grande quantidade de energia que é liberada nessa reação exotérmica, desde que se mantenha alimentada do material combustível e do material comburente. Combustão não é um processo que envolve apenas o carbono e o oxigênio. A combustão é definida como uma reação química exotérmica entre uma fonte combustível, agente redutor, e um comburente, agente oxidante. Entretanto, o carbono é preferido frente ao hidrogênio em virtude de sua segurança e de ser desnecessário armazenar o combustível na forma de um gás. O carbono é sólido e, por isso, é muito mais seguro de ser armazenado. Uma fonte de carbono conhecida e utilizada para a geração de calor são os hidrocarbonetos. Os mais leves se apresentam na forma de gases e abastecem desde residências e automóveis até indústrias, enquanto que o gás hidrogênio, apesar de que quando sofre combustão libera maior quantidade de energia por mol do que qualquer outra substância, é extremamente leve, inflamável e necessita de tanques de aço reforçado para o seu armazenamento. Da mesma forma, os hidrocarbonetos mais leves estão na forma de gases e é necessário estocá-los em tanques reforçados, o que acaba por aumentar o preço por seu uso em grandes quantidades. A forma sólida diminui drasticamente a flamabilidade do combustível, além de facilitar o transporte. O ideal é que ele seja sólido na temperatura ambiente, para diminuir custos. Por essa razão, entraremos em detalhes a respeito de dois tipos de materiais à base de carbono, o carvão mineral e o coque. O carvão mineral é uma fonte de carbono complexa, obtida pela decomposição de matéria vegetal, como o soterramento de plantas tropicais e subtropicais que sofreram transformação química por milhões de anos até se transformar na estrutura obtida atualmente através de processos de extração. Sua estrutura química consiste na presença de anéis cíclicos fundidos, mas não necessariamente aromáticos com quantidade de membros variável por anel, geralmente 5 ou 6, e que possui heteroátomos, principalmente o oxigênio, nitrogênio e enxofre.
Esses heteroátomos estão presentes na estrutura do carvão mineral em virtude da decomposição das proteínas e parece celular vegetal, que contém certas quantidades desses elementos. O processo de aquecimento do carvão mineral na ausência de gás oxigênio, conhecido como pirólise, leva à produção de duas fases distintas. A fração volátil ou alcatrão é na verdade uma mistura de materiais voláteis, conforme pode ser visto na figura do slide. Nessa grande quantidade de produtos formados, observa-se principalmente a presença de derivados cíclicos, como o naftaleno, antraceno e o fenol, importantes matérias-primas da indústria química. Além disso, na fração volátil há a presença de frações hidrocarbonetos pesados, como o piche e o alcatrão asfáltico, que são empregados como impermeabilizantes comerciais ou no asfaltamento de estradas.